como foi que surgiu essa questão do rebatismo, como foi que surgiu essa nova fórmula batismal e por que será que os irmãos, com essa nova revelação, não se rebatizaram, mas queriam propagar isso adiante. Deus abençoe, irmão Tamar Coutinho, tem a palavra, perdoa aí pela parte introdutória. Boa noite, meus caros irmãos, graça e paz. Então, é isso aí. Hoje, atualmente na Itália, existem alguns grupos grandes ali, originário da Assembleia Cristã. Na Itália nós temos aí os Zacardines, que é um grupo sem nome. Eles são conhecidos por alguns apelidos. Zacardini, porque era um irmão que estava à frente da igreja lá, o Zacardini. E, além de Zacardini, eles são conhecidos também por santíssimos ou santificados. Eu comentei já deles anteriormente, né, segunda-feira. Eles são um grupo muito fechado. Irmãs lá não podem ter carteira de motorista, não pode andar de bicicleta. Então é um grupo bastante fechado. Os irmãos não podem frequentar o exército e muitas coisas más. E lá, se fica viúvo, tanto o irmão como a irmã, não pode casar novamente. Tem que ficar viúvo pro resto da vida. É uma coisa lá bem... Tem muitas coisas lá estranhas, que não condiz com o evangelho, né? Mas, contudo, é uma igreja muito boa, porém, uma igreja muito fechada. Depois dessa igreja, nós temos lá a Congregação Cristã Pentecostal. Seria desta que o Franciscão faria parte hoje, vivo, ele seria da Congregação Cristã Pentecostal na Itália. Depois da Congregação Cristã Pentecostal hoje, a maior, tem também lá a Assembleia Cristã Evangélica, e depois da Assembleia Cristã Evangélica nós temos a maior de todas, a Assembleia de Deus na Itália. Ela não tem nada a ver com a Assembleia de Deus brasileira. A Assembleia Cristã, ela passou por diversos nomes na Itália, e atualmente é a maior lá, então ela chama Assembleia de Deus na Itália, embora que ela tem duas filiações. Ela é filiada à Convenção Internacional das Assembleias Cristãs e também à Convenção Geral das Assembleias de Deus. Querendo ou não, ela tem aí uma relação aí com a Assembleia de Deus, a brasileira e a americana. Bom, se nós pegar todos esses grupos na Argentina, Estados Unidos, Itália, aonde vocês forem, que teve missão do irmão Franciscão, Giacomo Lombardi e os outros pioneiros, em nenhum desses lugares vocês vão encontrar rebatismo ou vocês vão encontrar um batismo igual à igreja aqui no Brasil. Aí eu acho bastante interessante. Se é uma missão iniciada pelos pioneiros e pelo próprio Franciscão, ou por que a brasileira é diferente? É claro, se você pega os documentos ali de 61 e 1962, você vai ver, o Brasil mudou. Vocês vejam quantos anos depois o Brasil foi mudar. Não é uma coisa que foi introduzida pelo irmão Franciscão, não é uma coisa que foi introduzida desde o princípio, não. É uma coisa que acabou nascendo depois. Você quer fazer uma pergunta antes de eu entrar agora na questão do rebatismo? Não, meu irmão, pode seguir adiante aí, é muito pertinente, né? Lembrando sempre que o que a gente quer levantar a respeito do batismo não é a fórmula batismal em si, mas o porquê, né? A intenção dessa revelação e por que de repente eles tiveram essa nova revelação e isso é a verdade e não é mais um batismo pelo qual o irmão Luiz Francisco passou, né? Conforme o nosso Senhor Jesus deixou para nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode seguir adiante, irmão. Eu sempre gosto de falar, como sempre, que o meu trabalho é um trabalho histórico. Eu não sou crítico, tenho muita amizade com os críticos, né? Quero muito bem eles me querem muito bem, só que nós separamos as coisas. Eu faço um trabalho histórico, a minha parte é documentar a história. Como o irmão Medeiros aí já falou, tudo baseado em documentos. Eu transcrevo a história, eu traduzo a história. Tudo que eu falo com base em documentos. Então, tudo que eu estou falando para vocês, tem cartas, tem documentos fiéis, documentos que realmente traz
a história. E documentos contados por próprio Francisco, por vários anciões presidente, por vários irmãos primitivos. Então, não é uma coisa assim que eu estou inventando, uma coisa que eu estou... Não, são coisas bem documentadas. Bom, meus queridos irmãos, quero mandar aqui, primeiramente, antes de começar a falar, mandar um abração lá para o irmão Nego, lá no Barro Branco, um fãzão aí do irmão Medeiros, e até... O irmão Nego, ele mora aí no Paraná, irmão Nego? No Barro Branco, no Paraná, é lá em Itaperuçu, o nome da cidade. Próximo a Curitiba. Irmão Nego, grande abraço para você, viu? Satisfeito aí de ter a sua amizade. E a casa é sua, viu? Chega, fica à vontade, pode fazer os comentários que quiser. Deus abençoe pelo carinho. O irmão Medeiros já me conhecia, mas eu não conhecia o irmão Medeiros. Eu fui conhecer o irmão Medeiros através do irmão Nego. Você viu esse irmão aqui? Então, falou muito bem e fui conferir aí o seu canal e acabei fazendo amizade contigo. Bom, a primeira vez que foi tocado na questão do rebatismo, se deveriam rebatizar os irmãos, foi no ano de 1932. O Francisco está no Brasil desde 1931, ele atende vem congregar com os irmãos aqui no Brasil, tem uma reunião. Aqui na convenção de 31, não era convenção, era reunião, na Assembleia de 31, ele expõe aqui no Brasil os artigos de fé que tinha sido elaborado lá em Niagara Falls, pelo irmão Maximiliano Tozeto. Vale ressaltar que os 12 pontos de doutrina, para quem não sabe, uma curiosidade, ele é baseado na fé metodista. Então, você pega os artigos de fé da Igreja Metodista e você vai conferir com os 12 artigos de fé, vocês vão ver que é muito parecido. Então, não tem também nada de revelação. Foi feito aí um apanhado da doutrina metodista e foi dado aí, então, uma incrementada para a fé pentecostal, entre aspas, como eu já falei, eles não gostavam desse termo, mas se vocês olharem para os artigos de fé, vocês vão ver que é baseado na fé metodista. Por quê? Porque o Maximiliano Tozeto, ele foi um metodista. E relação de véu, ósculo, sentar separado, também não foi revelação. Já existia igrejas aí, aqui no Brasil, desde 1800 e pouquinho, já existia essa igreja com véu, com ósculo, com sentar separado, com ancião, de não ter dízimo. Então já existia essa igreja. O irmão Lombardi, o irmão que batizou o irmão Francisco, o irmão Beretta. O irmão Beretta, ele teve contato com esse grupo, o Francisco teve contato com esse grupo, gostou muito desse grupo e se espelhou neles. Não foi nada de revelação. Foi se espelhado aí. Essa igreja aí, se vocês quiserem pesquisar, ela chama, em alguns lugares, Casa de Oração, outros lugares ela chama Assembleia dos Irmãos, ou Igreja dos Irmãos. Já existia aqui no Brasil, aí no Brasil, aqui no Brasil não, aí no Brasil já existia, então esse costume de usar véu, sentar separado, já existia no Brasil, então. Já era um costume em algumas igrejas. Desde 1800 agora eu não sei bem precisamente, mas ela é muito antiga aqui no Brasil. Ela tem uma história bem bonita sobre ela aqui no Brasil. No meu livro, com precisão, eu falo ali, que são muitos detalhes que eu não vou saber te falar de cor aqui agora. Mas a Igreja dos Irmãos, ela está no Brasil desde 1800 e, por final ali de 1800, ela já estava no Brasil. E até hoje ela existe no Brasil. E no Brasil, o que acontece com ela? Muitas viraram congregação e outras viraram Assembleia de Deus, para quem não sabe. A região de Santos, na região de Santos ali, as primeiras igrejas de Santos, era essa igreja aí. Então, ela cresceu rapidamente pela união, que a congregação acabou se unindo com eles, e eles acabaram, então, sumindo ali no estado de São Paulo. Existe ainda bastante, mas ela reduziu porque muitas delas uniu com a congregação lá no começo. Então, quando o Francisco chegou aqui, eles já eram velhos no Brasil. Eles já estavam, já tinham um certo respeito aqui no Brasil sobre eles. Eles têm um trabalho muito grande aí nos Estados Unidos, se você for pesquisar. Eles têm um trabalho muito grande na Guatemala. Na Guatemala, eles chamam Assembleia Cristã em Guatemala. Vocês vão ver que é uma coisa muito próxima, muito parecida.
A única diferença lá deles é que eles não falam em línguas estranhas e eles não têm orquestra. No demais, é ancião, eles não têm dízimo, sentam separados, um véu, tal do cóspolo. É muito parecido. Seria aquele grupo do Mário Persona ou não? Sim, mas porém o Mário Persona, ele é de um grupo um pouquinho mais exclusivista, tal. Ele é de um grupo mais fechado. Lá eles têm vários grupos, então, querendo ou não, como eles são congregacionais, ele é de um grupo mais radical, vamos dizer assim. Mas seria assim no grupo dele. Bom, semelhante, né? Bom, então o irmão Franciscon é batizado pelo Obereta e o Obereta é batizado nessa igreja. E se tratando de batismo por imersão, já muitas igrejas, lá em 1200, outras muito antes disso, igrejas documentadas, estou falando de coisas documentadas, já praticavam o batismo por imersão. A própria Igreja Batista. Então, são muitos grupos que batizavam por imersão. O Franciscon ele não teve uma revelação para criar o batismo por imersão. Ele teve uma revelação entre ele e Deus lá, que foi para ele batizar por imersão. E não que Deus mostrou para ele que ele tinha que batizar para ele, vamos dizer, exclusivamente, o batismo por imersão, aí eu estou revelando para você, não, porque outras igrejas aí já tinha muitos anos que batizavam. Né? Ele procurou alguém que pudesse batizar ele, e acabou que tem toda essa história aí, que é bem compridinha, e vocês podem conferir com detalhes lá no livro. Os sinais estão se cumprindo e a cada dia estão mais claros.